Interessante que quando Deus nos orientou a fazermos essa série, isso nos abriu um pouco mais a nossa mente, porque tudo está relacionado à forma como nós pensamos, os conceitos que nós temos, né? Tudo muda na medida em que o nosso pensamento também muda. E eu estava pensando quando a Márcia estava ministrando aqui, eu me lembrei de uma história de um homem que apontava duas portas, falando sobre prosperidade, sobre fidelidade, né? E aquele homem apontava duas portas. Uma porta, a placa da entrada dizia assim: a felicidade acontece quando você recebe. E aí eu fiquei pensando assim, realmente, quando a gente recebe alguma coisa, a gente fica feliz, né? A outra porta dizia assim: a felicidade acontece quando você doa. Aí ele falou assim: qual das duas portas entra mais gente? E aí as pessoas falaram: é a porta onde está escrito, a felicidade acontece quando você recebe. A menos usada é a porta onde está escrito, a felicidade acontece quando você doa. É a porta mais difícil, mas essa é a porta que Jesus mandou a gente entrar. A porta que você mais tem que usar é a porta em que você vai ter a felicidade na medida em que você doa, não na medida em que você recebe. Amém, queridos? Que essa pequena figura, né, ilustração, possa nos ajudar a entender cada vez mais essa realidade. Até porque vivemos num país onde o pensamento é esse, né? O pensamento é que a felicidade, ela vem através do dinheiro. Tem alguém que diz assim: pastor, dinheiro não traz felicidade. Traz sim, né? Mas ela traz até um certo ponto, porque ela não é eterna. Amém? Então a gente tem que entender isso, porque você vê pessoas muito ricas, com muito dinheiro, infelizes, não é? Então, quando a gente fala na felicidade, a gente está falando em dar, e não em receber, porque a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Mas você vê que essa mentalidade é tão difícil de nós enfrentarmos e vivenciá-la, que a maioria das pessoas, elas ficam mais alegres quando elas recebem do que quando elas dão, né? Ultimamente eu estou vendo aqui o pessoal que está ministrando o momento do dízimo e da oferta, né, falando, né, esse é o momento mais especial do culto, das nossas celebrações. Aí alguns dão uns gritinhos assim: aleluia, glória a Deus, né? Outros ficam mais acanhadinhos, não está? Mas esse realmente é o momento em que é o único momento do culto em que a gente dá alguma coisa. Não é verdade? Todos os momentos do culto a gente está recebendo, sendo ministrados pelo Senhor. Amém? Mas hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema: porque todos os cristãos deveriam ser prósperos e não ricos. Por que eles deveriam ser prósperos, não ricos, mas prósperos? Mas antes de falar sobre esse tema, porque nós estamos numa série exatamente de pobreza, riqueza e prosperidade, e é bom que vocês todos entendam que nós estamos falando de conceito. Nós não estamos falando de algo físico, material, nós estamos falando de algo que se transforma primeiro aqui dentro, para que depois seja transformado aí fora, para que se torne realidade na tua vida. Mas antes, contudo, de falarmos sobre isso, eu quero responder a pergunta que eu deixei na semana passada: como eu aprendo a amar eu mesmo? Qual é o processo para sair dessa prisão da pobreza, da prisão da mentalidade da pobreza, né?
como que eu faço para sair dessa prisão? Como que eu faço para amar a mim mesmo, sem que isso seja uma evidência do egoísmo e do orgulho ou da vaidade? Então vou compartilhar algumas coisas somente aqui com vocês, e que você puder anotar, você anote, para que você possa guardar, refletir e meditar depois. Então a primeira coisa, para você amar a si mesmo, para você sair dessa pobreza, dessa mentalidade de pobreza que a maioria dos brasileiros tem, descubra quem Deus diz que você é. Então a primeira coisa para transformar a sua mentalidade, para você sair dessa prisão, desse conceito miserável e poder amar a si mesmo, você precisa saber exatamente quem Deus diz que você é. Quando você entender e descobrir quem Deus diz que você é, não estou falando quem, seu pastor diz, a sua mãe diz, seu pai diz, o professor diz, não. Quem Deus diz que você é. Interessante que existem centenas de passagens bíblicas que revelam para nós a identidade que nós temos em Cristo, né? Outrora, o pecado que nós cometíamos, que nós vivíamos na prática do pecado, não era somente, né, a praticar o pecado. Outrora, o pecado era a nossa identidade. A nossa natureza era uma natureza inclinada para praticar o pecado. Essa era a nossa verdadeira identidade. Até que Cristo nos resgatou e nos deu uma nova vida. Aí transformou, agora a nossa natureza é agora uma nova natureza. Então a sua identidade a partir de Cristo é uma identidade de um novo homem, uma nova mulher, novos conceitos, uma nova criatura. A tua natureza agora não é mais uma natureza da prática do pecado. A tua natureza agora é uma natureza da prática da santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Você ainda não entendeu, você vai entendendo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, em 1 João capítulo 2, diz que o crente, aquele que nasceu de novo, aquele que Cristo resgatou, ele não vive na prática do pecado. Pode até acontecer que de uma coisa ou outra lá, ele até peque, mas ele não tem prazer mais no pecado, ele não vive mais praticando o pecado. Amém? Amém? Por quê? Porque a sua nova natureza resiste à prática do pecado. A sua nova natureza, ela quer a santidade, ela quer Deus, ela quer as coisas de Deus, ela quer sentir Deus, ela quer experimentar Deus, e Deus é santo. Aleluia! Então, a primeira coisa que você tem que descobrir é quem Deus diz que você é. E aí você vai saber, você vai ter uma mentalidade diferente. Segunda coisa, para você amar a si mesmo, porque ninguém ama a si mesmo enquanto não descobrir isto. Quem Deus diz que eu sou? Quando você descobre isso e tem consciência disso, você passa a amar a você mesmo e se liberta da prisão da pobreza. E aí a segunda coisa, descubra como Deus vê você. Como que Deus nos vê? O que você vê, o que você imagina tem um enorme efeito em quem você está se tornando. E Salomão fala sobre isso. Salomão diz assim: como imagina em sua alma, assim ele é. A forma como você se imagina é exatamente como você é. Então a segunda coisa que você precisa entender é o seguinte: como que Deus me vê, pastor? Como que Deus olha para mim? Tem uma palavra em Josué capítulo 1, no versículo 8, que Deus fala 3 coisas simples a Josué, que tornaria, presta atenção, o caminho dele próspero e ele seria bem sucedido. 3 coisas que Deus fala para ele. Deus fala para ele assim: não cesses de falar do livro desta lei.
Segunda coisa que Deus diz para ele: medita nele, neste livro, dia e noite. Terceira coisa que Deus fala para ele: e tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Deus deu aqui uma receita para que Josué fosse um homem próspero e ele fosse bem sucedido. Guarde aí, é uma mensagem que você pode pregar. Qual é a receita de Deus para sermos prósperos e bem-sucedidos? A receita que ele falou para Josué foi exatamente, ele quer dizer para Josué assim: eu vejo você assim, um homem próspero e bem-sucedido. Diga para o teu irmão que está ao teu lado: Deus se vê assim, uma pessoa próspera e bem-sucedida. Uma pessoa próspera e bem-sucedida. E aí Deus fala para você, porque Deus se vê assim, porque quando Deus te salva, Ele fala para você exatamente essas três coisas. Ele fala para você: meu filho, agora você não vai cessar de falar daquilo que você tem visto e ouvido, daquilo que você tem vivido. Você não vai deixar de falar, você vai meditar nisso, sempre. Você não vai conseguir passar o dia sem pensar na minha palavra, sem estar com a minha palavra. Você vai chegar à noite, você vai lembrar da minha palavra. Se você acordar de madrugada, você vai lembrar da minha palavra. E aí Deus diz assim: e quando você vive isso de forma intensa, você deve aplicar isso no seu dia a dia. Louvado seja Deus. Então tem muita gente aí querendo ser próspera e bem-sucedido no casamento, na vida profissional, enfim, todas as dimensões da vida que nós temos aqui. É simples. Deus nos vê como filhos dele assim. Vou repetir para você: Deus me vê um homem próspero e bem-sucedido. Amém, queridos? Amém? Dessa forma. Então você vai meditar. Você sabe o que significa meditar, irmão? Porque uma coisa, quando você lê a Bíblia, quando você medita, essa palavra meditar, lá em Josué capítulo 1, versículo 8, no hebraico, ela tem um sentido de imaginar, de refletir, de visionar, de falar consigo mesmo. Então, quando você pegar a minha palavra, fale consigo mesmo naquela palavra que você está lendo. Se imagine naquela palavra, reflita sobre aquela palavra. É isso que Deus está falando. E é essa a verdade que Deus quer que nós tenhamos. Amém, queridos? Terceira coisa, para você amar a si mesmo e poder ficar livre dessa prisão de pobreza: reveja os pecados e falhas que o incomodam e peça perdão. Você não pode conquistar o que se recusa a confrontar. Se você não confronta o pecado, você não vai ser uma pessoa próspera e nem bem-sucedida. Diante de Deus não vai ser. Você pode ser diante do homem, mas diante de Deus você nunca vai ser uma pessoa próspera e bem-sucedida. Se você não, querido, confrontar aquilo que está diante de você. Se os seus pecados, reveja os pecados e falhas que incomodam você. Pastor, tem isso aqui que me incomoda. Então reveja isso, peça perdão, confesse e deixe esse troço em nome de Jesus. Amém? Ame a si mesmo. A pessoa que diz assim: não, pastor, eu me amo, mas não confronta o pecado que está praticando, ela não se ama, ela se destrói. É desse jeito mesmo. A palavra de Deus diz em João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa iniquidade, ou seja, de todos os nossos erros, de todas as nossas falhas. Quarta coisa importante, para que nós amemos a nós mesmos e possamos ficar livres dessa prisão de pobreza: peça a Jesus pureza e resolução. Depois comece a agir. O que é isso, pastor? Se Jesus, querido, mostra que há ações que você precisa realizar para limpar sua bagunça, ou para trazer resolução para as questões de sua vida, então comece a agir e cuide disso. Comece a agir. Porque tem gente que fala assim: não, eu sei que é assim, que é isso, que eu preciso. Então, meu querido, o que você está esperando? Quando você não limpa a sujeira, é só porco que gosta de sujeira, irmão. A gente se ama quando a gente está limpo. Quando a gente não está limpo, as pessoas não querem nem chegar perto da gente. Não é verdade?
talvez os franceses, os europeus lá, né, que não gostam de tomar banho, por isso que os perfumes deles são caros, né? Os nossos são baratinhos, porque a gente toma banho. Então, o nosso a gente coloca em casa, quando chega na igreja já não tem mais cheiro. Não é verdade? Mas você tomou um banhozinho lá, legal, sabonete, tal, shampoozinho, você chega aqui ainda, né? Eu acho que depois de 1 hora e meia, o pessoal que está servindo desde as 4, misericórdia também. Mas é assim. Então, por isso que o pastor, ele vem, entra, ali fica ali sozinho, ali vem, prega e volta. Porque imagina, no primeiro culto eu já saio daqui transpirando, suando. Você imagina como está o segundo culto. Então, na verdade, só para distrair a gente, descontrair um pouco, é para você entender o seguinte: a Bíblia diz que precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento é exatamente isso. O que, pastor? Faça a sua parte. Mostre a sua mudança. Se você percebe isso, mostre isso. Amém? Em nome de Jesus. Ah, pastor, tem gente que pergunta assim: pastor, mas eu fui lá e pedi perdão para fulano, e fulano não me perdoou. Meu irmão, o seu papel foi feito. Se ele não perdoou, não tem problema, quem tem que agir lá é o Espírito Santo. Você tem que fazer a sua parte, ser responsável por aquilo que cabe a você. Amém? Você não é responsável por aquilo que cabe ao outro. O que cabe ao outro, cabe ao outro. O que cabe a mim, eu tenho que fazer. Amém? Então haja em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia. Não é seu dever convencer as pessoas a desculpar você ou a perdoar você. O seu dever é fazer a sua parte. Deixa o Espírito Santo agir em nome de Jesus. Aleluia. Não fique aí, porque nada, meu Deus do céu. Joga isso para fora, em nome de Jesus, aleluia. Fique em paz, irmão, em nome do Senhor Jesus. Ame a si mesmo. Outra coisa importante para que nós possamos amar a nós mesmos e não termos essa mentalidade de pobreza, né, sairmos dessa prisão, desenvolva um sistema de análise crítica para si mesmo. Uma barreira de verdade. O que é isso, pastor? Interessante que eu encontrei isso em Marcos capítulo 4, versículo 24. Diz assim: atentais no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, medirão você também, e ainda se vos acrescentará. A verdade, irmão, é que você atrai aquilo que você é. Então você tem que desenvolver um sistema de análise crítica, ou seja, seja crítico com você mesmo. Amém? Seja crítico com aquilo que você está ouvindo das pessoas, de si mesmo muitas vezes, da rede social. Seja crítico, passe um filtro em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo falou sobre essa análise, né? Você pode ver tudo, ler tudo, mas retém aquilo que é bom, que não presta, você faz o quê? Joga fora, em nome de Jesus. Porque à medida que você mede, você será medido. Então esteja atento a isso. Diga para o teu irmão, esteja atento. Em nome de Jesus. Outra coisa, a última coisa aqui. Crie e memorize uma lista de 5 coisas mais profundas que Jesus diz sobre você. Anote isso, irmão. Você vai fazer um exercício mental ou seja lá como você queira. Anote isso. Crie e memorize uma lista de 5 coisas. 5 coisas mais profundas que Jesus diz sobre você. Se você colocar isso na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, é isso que vai dirigir a sua vida todos os dias. Você não entendeu ainda bem. Por quê? O que dirige muito a nossa vida no dia a dia? É aquilo que nós trazemos e aquilo que fica mais da nossa mente, no nosso coração. Então, se você cria e memoriza isso e traz isso no seu coração, as 5 coisas mais profundas que Jesus diz acerca da minha vida, meu Deus do céu, você vai ser o homem e a mulher mais feliz dessa terra. Em nome de Jesus.
Qual o objetivo desse exercício, pastor? É ajudar você a desenvolver novas e positivas formas de pensar, que vão ajudar você a viver uma vida tranquila e poderosa a partir do reino de Deus. Então, por isso que a Bíblia diz assim: aquieta o teu coração, pois eu sou o teu Deus. A Bíblia diz isso, o salmista diz isso. Aí lá, Paulo falando aos filipenses assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes todas as coisas sejam conhecidas diante do Pai, com ações, com súplicas e com orações, com ações de graças. Então eu preciso memorizar as 5 coisas mais importantes que Jesus fala sobre a minha vida. Jesus disse assim: Marco, em mim você é mais que vencedor. Então todos os dias, quando eu me deparo diante de uma falha, de uma dificuldade, de uma derrota, eu digo: não, Jesus disse que eu sou mais que vencedor. Aleluia. Aí você se levanta e vai para frente, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Quando você faz esse exercício, irmão, isso é fantástico. Eu estava lendo sobre isso. Eu tenho um livro, eu esqueci o tema do livro, mas ele fala sobre o exercício da mentalidade para você memorizar. Aí ele trabalha com uns neurônios, aquela coisa toda, e traz um aspecto científico muito interessante. Porque aquilo que você dá entrada de pensamento no seu cérebro, aquilo conduz, aquilo dá um start de ação na sua vida e de reação. Eu fiquei lendo, eu li aquela parte daquele livro, disse assim: gente, que coisa interessante. E aí você vai pensar: não, mas isso é ciência, pastor. Não, quem fez o cérebro foi Deus. Por isso, Ingrid, que Deus falou para Josué assim: ó, medita nessa palavra aí dia e noite, ou seja, fica com ela, pega os pensamentos dela. É ela que vai conduzir, sabe, os seus pensamentos, é ela que vai fazer as suas reações, as suas ações, elas serão, sabe, dirigidas e conduzidas por essa palavra. Eu achei interessante isso, irmãos. Quando você se dispõe a passar tempo refletindo nas coisas que Jesus diz a respeito de você, você cria novas vias neurais em seu cérebro. É isso que o autor do livro diz. São estradas que passam os seus pensamentos, o seu cérebro. Por isso, e isso ajuda muito na questão da depressão. Pessoas que têm uma inclinação para a depressão, isso aqui ajuda muito. Quando você vai trazendo a palavra de Deus diante das situações, aquilo vai entrando em você, é uma estrada dentro do teu cérebro que vai conduzindo e destruindo o que é negativo e formando algo novo nas suas ações e nas suas reações. Eu queria ir mais profundo, mas não dá, porque senão tua cabeça também vai ficar mais, né? Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2, esse pessoal copia tudo da Bíblia, né? Eu acho que interessante, né? Que a gente não tem que se conformar com esse mundo, mas nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Como que eu transformo pela renovação da minha mente? A palavra de Deus. Mas a maioria dos crentes, eles não exercitam a palavra, eles não meditam na palavra, eles não se imaginam com a palavra, eles não refletem sobre aquela palavra, eles apenas leem. Aí eu li o salmo, que legal. Aí quando está diante de uma situação, e aí a palavra? Qual é a reação que a palavra? Não sei. Aí você desanima, desfalece, sai e larga tudo e não sei o que, papapá. Aí joga a culpa para cima da igreja. Diz: porque a igreja fez isso, porque a igreja fez aquilo, porque o irmão fez. Não fez nada, irmão. É porque o que está conduzindo você não é a palavra. Não é essa palavra. Interessante. A verdade é que você não pode mudar a sua vida. Diga para o teu irmão: você não pode mudar a sua vida. Por isso que eu prego, e Deus fala, e eu vejo as pessoas com as mesmas atitudes. Dizem: gente, aí Jesus disse assim: filho, não dá para mudar as pessoas. O que muda as pessoas, o que muda na verdade, são os pensamentos. Na medida que seus pensamentos vão mudando, Jesus vai transformando sua vida. Você não entendeu. Conhecereis a verdade e a verdade... E eu vou parafrasear aqui, irmão. Eu vou dizer: conhecereis a verdade e a verdade vai transformando você. Aleluia.
vai transformando a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Me permita parafrasear esse texto em nome de Jesus. Citei isso daí na mensagem do domingo passado, né? Nas nossas celebrações. Então, na verdade, a gente não muda, né? A gente não pode mudar a nossa vida. A gente muda, transforma a nossa vida na medida que os nossos pensamentos vão sendo mudados. E como que meus pensamentos vão sendo mudados, pastor? Na medida em que você medita, reflete na palavra de Deus, você se imagina na palavra de Deus. Tem um texto que eu vou exemplificar isso daqui melhor para vocês. O texto de Gênesis 4, 6 e 7 diz assim, fala sobre Caim, né? Ele diz assim, mas o Eterno disse a Caim, por que toda essa indignação? Por que você está tão irritado? Se você agir da maneira correta, você será aceito. Porque Caim não tinha agido da maneira correta com Deus, na oferta que ele entregou. Mas se não agir direito, o pecado está à sua espera. Quem não age direito, o pecado está na sua porta, pronto para atacar você. Está bem perto e pode agarrá-lo, mas você quem deve dominar o pecado. Tudo está na tua mão, irmão, amém? Tudo está no teu controle, tudo está aqui, na tua mão. O pecado pode bater a minha porta, mas eu digo se ele vai entrar ou não. Não diz que quando um não quer, dois não fazem? Não é isso? Então, nesses 30 e poucos anos de vida cristã, quantas vezes o pecado bateu à minha porta? Eu tive que escolher, abro ou não abro? Eu tive que lutar. Você domina a coisa, porque quando Cristo está numa pessoa, o Espírito Santo, ele ajuda você, ele fortalece você. Na verdade, você notou que o agir bem ou não estava diretamente relacionado ao semblante de Caim. Como que Caim estava? Caim estava o quê? Irritado, cabisbaixo, triste, porque ele tinha agido errado. Quando a gente age errado, a gente fica assim. O problema é que muitas vezes a gente não quer reconhecer e transfere aquilo para os outros. Não é? Mas isso é natural, né? Natural, isso vem lá desde Adão e Eva, né? E a serpente. Senhor, foi a mulher que tu me deste. Né? Adão foi a serpente. E assim vai, né? É desse jeito, a gente quer transferir para as pessoas. Quando você age com base nas coisas que Jesus diz a seu respeito, você estabelece a verdade em seu coração e acelera a transformação da sua mente. Amém, queridos? Então, amar a mim mesmo, sabe, ficar livre, liberto dessa prisão de pobreza, de mentalidade, de pensamento pobre, de mim mesmo. Eu preciso memorizar uma lista de 5 coisas mais profundas que Jesus diz sobre mim. Amém, queridos? Aleluia? Quem está entendendo aqui? Agora eu só vou dar uma introdução. Eu vou ter que terminar essa parte na outra terça-feira. Mas eu vou dar uma introdução exatamente porque todos os cristãos deveriam ser prósperos e não ricos. Por quê, pastor? A ideia de que todos os cristãos deveriam ser pobres, na melhor das hipóteses, parece o quê? Ofensiva, arrogante e orgulhosa. Na pior das hipóteses, ela deveria ser ignorante, exagerada e enganadora. Ainda assim, ela é verdadeira o tempo todo. Ou seja, o que, pastor? Que o cristão deve ser próspero e não rico. Próspero. Permita esclarecer que nem todo cristão deveria ser rico. Nem todo cristão. Porque rico, presta atenção aqui nisso aqui, para depois você não sair falando aí, o pastor está falando de dinheiro lá, não. Porque rico e próspero são duas coisas completamente diferentes. Diga com isso comigo. Rico e próspero são duas coisas completamente diferentes. Por que eu faço questão de enfatizar isso? Porque você associa a prosperidade à riqueza. Pô, tá vendo? Olha o testemunho aí, ó.
Viu? Isso é um sinal de Deus. Então deixa eu mostrar para vocês rapidamente a diferença entre, aqui comigo, entre pessoas que focam na mentalidade de pobreza. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de posses. Mentalidade, pessoas que focam na mentalidade de pobreza e pessoas que focam na mentalidade de prosperidade. De prosperidade. Quando a gente, isso aqui está muito lindo, sabe, irmão? Porque depois dessa série você vai ser uma pessoa próspera, em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos lá. Vou mostrar então essa diferença entre pessoas que focam a mentalidade de pobreza e a mentalidade de prosperidade. Primeiro, vocês podem ler aí? Está aí? Lê aí primeiro. Pode tirar aí. A pobreza, ela vive para o hoje. Mas quem tem a mentalidade de prosperidade quer deixar um legado para a sua geração. Quem tem a mentalidade de pobreza, ele só pensa no hoje, ele só pensa nele, ele só pensa naquilo que ele pode possuir. Quem tem uma mentalidade de próspero, ele tem uma mentalidade de deixar um legado. Qual o legado que eu vou deixar para o meu filho, para a minha filha? Qual o legado que eu vou deixar para as pessoas que eu pastoreio? Qual é o legado? Então eu trabalho não para hoje, eu trabalho para hoje e para amanhã, para que amanhã vocês tenham um legado meu. Amém? Você está entendendo? Essa é uma mentalidade de prosperidade, de alguém que é próspero. Ele quer, na verdade, lutar. Por isso que ele não fica, eu toco violão. Ele não fica só no tocar o violão. Ele vai mais além do tocar o violão. Ele quer ser um exímio violonista. Ele quer passar aquilo ali para outras pessoas. O meu legado vai ficar para fulano, fulano vai passar para ciclano. Ele quer passar aquilo. A mentalidade de pobreza não. Diz assim, não, isso daqui está bom para mim. Pegou não? Você vê a escassez que nós temos hoje de instrumentistas na igreja. Talvez esteja faltando essa mentalidade de prosperidade naqueles que estão aqui. Ou naqueles que de repente têm essa mentalidade de pobreza e não querem aprender nada. Nada que diz respeito a algo que não vai lhe trazer riqueza. Jesus, hein? Essa pegou, hein? Essa pegou, hein? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, meu irmão, morreu. Perdeu, hein? Sentiu aí, irmão? Vou passar se eu tiver alguma coisa. Se eu não tiver eu não vou passar. Isso é mentalidade de pobreza. Você não quer deixar um legado. Você quer negociar o que Deus tem te dado. Segunda coisa, segunda diferença. A pobreza vê em cada oportunidade um problema. Nós temos uma oportunidade de comprar um telão. Mas a mentalidade de pobreza vê um problema. Não é? Isso é aquele irmãozinho que... Problema, é um problema, pastor. A mentalidade de pobreza já vê o problema. Não, mas nós não temos condições. Não, nós temos isso, porque nós estamos num tempo de pandemia, está escassez para tudo quanto é lado e tal. Ele já vê o problema. Surgiu a oportunidade, mas ele vê o quê? Problema. Já a mentalidade do próspero, ele já vê em cada problema uma oportunidade. Eita Deus, hein? Vai, irmão, segura aí em nome de Jesus. Tem problema? Tem. Então vamos olhar para o problema e vamos ver uma oportunidade para que a gente possa solucionar e resolver aquilo ali em nome de Jesus. Nós vamos avançar, irmão. Aleluia. Você vai avançar. Você sabe a diferença daquele camarada? Nasceu no mesmo lar, a mesma mãe, o mesmo pai. Um cresceu e se tornou
um drogado e um bandido. O outro cresceu, fez uma faculdade, se tornou um advogado e é um homem bem-sucedido. O que diferencia um do outro? Tinha o mesmo pai, a mesma mãe. Ele viu o quê? Ele viu uma oportunidade onde havia um problema, uma dificuldade. O outro viu a oportunidade, mas ele enxergou o problema. E aí ele foi por outro caminho. Por isso que não tem esse negócio. Não, eu era pobre. Então, eu sou pobre. Então, eu gosto desses negócios aí de cota de fulano. Não posso falar assim, cota disso, cota daquilo. Tem cota para... Né? Como se um fosse mais inteligente do que o outro. Como se uma raça fosse superior à outra. E que na verdade não é. As oportunidades são as mesmas para todos. Só que quem tem a mentalidade de pobreza, ele vê a oportunidade como um problema. Eu não tenho condições, não tenho como. O outro vê o problema como uma oportunidade. Eu não tenho condições, mas eu vou vencer isso daí. Ih, segura aí, filho. Eu estou falando de mentalidade, para ninguém sair por aí falando assim, pastor está falando nessa série sobre dinheiro. Se alguém falar isso aí, irmão, você senta o porrete nele. Você está entendendo? Não, eu estou lá, eu tenho ido. Você tem ido, então você está entendendo tudo errado. O diabo está fazendo você distorcer. Eu estou falando em mentalidade. Mentalidade que leva você a uma atitude diferenciada. Amém, queridos? Eu fico doido quando eu ouço. Não ouvi não, tá, irmão? Até agora não. Mas como eu sou um homem preventivo, né? A terceira coisa que diferencia uma mentalidade de pobreza para uma mentalidade de prosperidade, de próspero, a pobreza se sente digna de prerrogativas. Quem tem uma mentalidade de pobreza, ele acha que ele é digno de ter vantagem, de receber. Já quem tem uma mentalidade de prosperidade, ele se sente cheio de poder. Ele não quer poder, ele quer estar cheio dessa autoridade para poder avançar. Quem tem uma mentalidade de pobreza, ele justifica as coisas, né? Como se ele fosse digno dessa vantagem, dessa situação. Não, já quem tem uma mentalidade, né, de prosperidade é diferente. Ele se sente cheio de autoridade e de poder para poder ganhar, conquistar em nome de Jesus. Aleluia. Quarta diferença. A pobreza teme o futuro, mas a prosperidade faz história. Quem tem uma mentalidade de pobreza, irmão, vive temeroso. Vive temendo, porque não vai dar certo, porque não sei o quê. Porque não... Você já parou para aquelas pessoas? Irmãos, aquelas pessoas que não vão para frente, porque elas têm a mentalidade de pobreza assim. É terrível, terrível. O pior ainda é quando você vive numa nação, numa cultura de mentalidade de pobreza. Porque os ricos são corruptos. Estou generalizando, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Não é? E os pobres se sentem injustiçados. Porque a mentalidade é essa. É uma mentalidade assim. Então ele teme o futuro. Não vamos, vai que não dá certo. Não, rapaz, vamos botar o pé no chão aqui e não sei o quê. Mas quando você dá o passo, Jesus já está provendo. É assim. Daqui a 5 anos você vai olhar para trás, rapaz, se eu não tivesse dado aquele passo, hoje eu não estaria com esse diploma. Se nós não tivéssemos dado aquele passo, hoje nós não estaríamos aqui. Se eu tivesse a mentalidade de pobreza, eu tinha ficado lá onde cabe 200 pessoas. Essa é a mentalidade. E quando o senhor veio para cá, eu vim porque Deus falou para vir, eu dei o primeiro passo. Amém, irmãos? Você está entendendo isso, querido? Quem está entendendo isso? Rapaz, olha, se vocês mudarem, eu vou ver muita gente próspera em nome do Senhor Jesus. Eu quero ver minhas ovelhas assim. E eu vou terminar aqui para poder, né, no quinto, depois tem mais. A pobreza culpa os outros pela sua condição.
Mas a prosperidade se responsabiliza por coisas que não são sua culpa. Meu Deus do céu. A pessoa que tem uma mentalidade de pobreza, ela acusa os outros pela situação que ela está vivendo. A mentalidade de prosperidade, ela não acusa os outros pela situação que ela está. Pelo contrário, ela até se responsabiliza por coisas que nem dela é. Mas ela se responsabiliza, porque ela sabe que ela vai conquistar e vai mais longe. Se você quer conquistar e ir mais longe, é desse jeito que você vai. Amém, queridos? E o pastor tem dado aqui N testemunhos, irmãos, da minha própria vida, da minha própria caminhada. Graças a Deus que a minha mentalidade é uma mentalidade de prosperidade. Eu quero fazer história, aleluia. Por quê? A pobreza teme o futuro, mas a prosperidade ela faz história. Diga para o seu irmão, irmão, vamos fazer história. Não fica culpando os outros pela sua condição não, irmão. Em nome de Jesus, se responsabilize e vai adiante. Não, porque eu sou pobre, aí pobre no sentido de bens. Não, eu nasci no lar pobre, eu não tive condições de estudar, que eu não sei o quê. E ele vai justificando. E o outro que tem condições, ele fica com pena daquele ali. Misericórdia. Tanto o outro quanto esse é uma mentalidade de miséria, de pobreza. Nós temos que ter uma mentalidade de prosperidade, irmão, em nome de Jesus. A pobreza, olha outra diferença. A pobreza pergunta, o que você vai fazer por mim? A prosperidade pergunta, em quem vale a pena investir? O que você vai fazer por mim? Essa é a pergunta da mentalidade pobre, irmão. E o que tem de gente que faz assim? O que você vai fazer por mim? Já saiu do meu caderninho. Já saiu. Não é? É aquele que muitas vezes na igreja fica perguntando assim, eu fico aí me esforçando, fico aí não sei o quê, ninguém me valoriza. Olha a mentalidade de pobreza. Miséria pura. Eu não preciso que ninguém me valorize. Por quê, pastor? Porque eu sei como que Deus me vê. Amém? Eu sei quem eu sou em Cristo. Então, em quem vale a pena, na verdade, investir para a glória de Deus? Deixa eu terminar logo esse trem aqui. A pobreza anda com outros descontentes para validar as suas acusações. É aquela turminha que se mistura, irmão. Mas a prosperidade se cerca de influenciadores poderosos. Quando o cara lê um livro do Bill Johnson, do Chris Valentin, quando o camarada se une a pessoas que o influenciam no sentido de ajudá-lo a crescer, a avançar, é fera, irmão. Esse cara tem mentalidade próspera. Agora, a mentalidade de pobreza é o seguinte, você se une a pessoa por causa da amizade. Essa é tua amiga dele. Sou amiga dela. A minha amiga. Ela te influencia a ponto de fazer você crescer? De levar você para cima? De aproximar você daquilo que Deus tem planejado para você? Não, então sai fora. Por quê, pastor? A mentalidade de pobreza atrai a outra mentalidade de pobreza. E o ruim atrai o ruim, irmão. O bom atrai o bom. Não é verdade, Antônio? O fraco atrai o fraco, o forte atrai o forte. Não é assim? É ou não é? É desse jeito, irmão. Você pode ver na igreja assim, fulano está fraco na fé, está junto com alguém que está fraco também. Fulano desistiu tudo, não faz mais nada. Ele está do lado de gente que também desistiu tudo. É que é assim. E
E lá fora, reflete lá fora, lá, a mesma coisa. Eu falei para vocês aqui há um tempo atrás, alguns anos atrás, que eu fiz a faculdade de Direito. Aí, depois que eu dei esse testemunho aqui, algumas pessoas me perguntaram: mas pastor, por que o senhor fez a faculdade de Direito se o senhor não ia exercer a advocacia? Quando eu fiz a faculdade, me lancei para fazer a faculdade de Direito, irmãos, sabe por que eu fiz? Porque eu tinha uma igreja onde a maioria das pessoas tinham abandonado lá, antigamente era o 2º grau. Na verdade, hoje é o ensino médio. Eu desafiei a minha igreja. Irmãos, não aceito isso não. Volte a estudar, vamos completar e tal. Aí Deus disse assim: dá um exemplo para eles. Eu entrei na faculdade. Eu, o Honório e o Robson. O Honório disse assim: Marco, também fiz um desafio lá. Eu estou dando um exemplo para a minha igreja. E eu disse: rapaz, eu estou desafiando lá os jovens da minha igreja, adultos da minha igreja, que perderam, sabe, aquela vivacidade. Não, porque não sei o quê, perderam. 5 anos fazendo a faculdade para não exercer nada. Só para dar o exemplo, para mostrar para você olhar para mim, dizer assim: vale a pena. Em nome de Jesus. Se eu tivesse exercido a advocacia, hoje eu estaria com muito mais dinheiro do que eu tenho hoje. E eu tenho muito dinheiro, não tenho pouco não, viu, César? Não está aqui comigo, está com o pai, mas o pai já falou, precisou dar o passo. Primeiro tem que dar o passo. Ele é terrível, né, irmão? Ele não dá nada mole para nós. Primeiro tem que dar o passo. É o passo, tal do passo da fé. Primeiro é o primeiro passo. Não é verdade? Eu conheço uma pessoa que ela está há 30 anos querendo mudar uma porta da casa dela. Diz que não tem condições. Eu já construí 3. Quer dizer, eu e o meu clã. Eu fico olhando para esses porque são crentes também. São crentes, né? Eu tenho um discípulo que ele começou, que ele não tinha nada. O cara tinha um carro que só Deus dá causa. Eu tinha até vergonha. Brincadeira. Hoje é uma pessoa bem-sucedida. Porque tem que entender isso aqui. Tem uma big de uma casa, uma big de uma empresa. Dá uma big de uma oferta. Já estou começando a profetizar também, né? Brincadeira. Então, irmãos, essa mentalidade de pobreza e de prosperidade, isso é algo, né? Vou me cercar de pessoas influenciadoras, poderosas, que me joga para cima, amém? Que manda para frente, principalmente se me aproxima mais de Deus. Então, moças e moços, não se relacione, nem tenha amizade com quem, sabe, tem essa mentalidade, não, sai fora. Porque o que Deus tem para você é um varão ou uma varoa de mentalidade de prosperidade. Recebe aí, para finalizar, irmãos. Olha outra diferença aqui, olha para mim aqui, outra diferença, para a última. A pobreza vota em candidatos que aumentarão seus privilégios. Quem tem uma mentalidade de pobreza é assim: me dá um saco de cimento, me dá um negócio daquele lá, ele me ajudou numa consulta daquilo lá, ele me deu um remédio daquilo lá, ele tal. Quem tem uma mentalidade de pobreza vota em candidatos que vão aumentar os privilégios deles. Porque nenhum congressista, seja a nível federal, estadual, municipal, que eu tenha conhecimento, que abriram mão pelo menos de parte do seu salário para ajudar na pandemia. Que até agora o governo do estado diz que quer comprar não sei quantos milhões aí de doses, fica só esperando o que vem lá de cima. Estou orando por ele. Casa Grande, em nome de Jesus. A pobreza é assim, mas a prosperidade, a mentalidade do próspero, ele elege pessoas que sacrificarão o conforto de hoje em favor das próximas gerações. E ainda tem gente aí que pula para lá, pula para cá,
Pode, irmão, olha, você pode ficar chateado comigo, você pode fazer o que você quiser, eu não tenho problema quanto a isso não. Mas enquanto eu tiver princípio de Deus na minha vida, eu não voto em ladrão, em corrupto, sabe? Em gente, não tem meu apoio, tá? A igreja, pastor, nós somos livres, eu não induzo ninguém a votar em ninguém, irmão. Mas a minha mentalidade é de prosperidade, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos romper para a glória do nome do Senhor Jesus.